Olá, gente. Acho que é boa noite já agora, né, Will? Com certeza. Para quem está assistindo ao vivo, a nossa epopeia de gravações. Hoje a gente começou no final da manhã, já vai ser o nosso terceiro episódio, e depois, passando a chuva, com um pouquinho de atraso aí, Caio Fábio junto com a gente. E agora nós vamos para o nosso especial de Natal número 2. Boa noite, Pastor Will. Boa noite, Sérgio Pavarini, tudo bem? Você já está recomposto? Eu ainda não. Você se emocionou bastante agora à tarde, eu fiquei tocado hoje, aqui. Foi hoje lindo. Foi lindo. Tá sendo muito bonito, né? Tudo tem sido lindo, cara. Que honra, né? Natal, dezembro, eflúvios de dezembro. Eflúvios de dezembro. Eu não conhecia. Eu peguei umas 4 palavras assim para fazer de conta. Essa mesa tem que saber falar hebraico, senão não tem como. Hebraico. Ixi, cara, língua estranha que eu sei, não sei se é hebraico, não. Não vai ser um pouquinho só. Olha só, nossos convidados aí. Diz que é assim, para vir falar no Natal tem que ser top one, é isso, cara? Não podia chamar qualquer um aqui, né? Então tem que ser o número 1. Então hoje a gente chamou para esse especial de Natal o nosso convidado que nos deu a maior audiência nesses 11 meses de programa. Eu não sei exatamente o que ele falou, né? O que deu? Ultimamente tudo que ele fala anda dando muito o que falar, né? Então. Meu querido Edson Nunes, seja bem-vindo mais uma vez. Nós já conversamos, foi lindo o nosso papo. Aqui exatamente, né? Foi aqui, você nesse lugar, né? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, uma honra estar aqui, retornar a esse podcast com essa figura mitológica, lendária, e com o pastor Will, parceiro. Opa, tamo junto. Muito bom estar aqui. Agora, tem Antigo Testamento, né? Tem hebraico e tem grego, né? Porque eu estou sabendo que tem música de Plutarco aqui. Não, o bagulho aqui hoje está assim. Eu deveria ter me preparado um pouquinho mais. Boa noite, Di Maria. Poxa, muito boa noite. Uma honra poder estar aqui com vocês. Eu não terminei nem minhas aulinhas de inglês ainda, então vamos pegar um pouco leve nisso aí, fechado? Não, a gente está sem pauta, ó, fechei o note aqui, porque a gente vai continuar falando um pouquinho de Natal, um pouquinho do que esse mês traz de inspiração. E hoje a gente ouviu algumas ativistas, ouviu talvez o maior nome do nosso cenário evangélico. Silvia Kivitz compartilhou desde como foi a primeira campanha da IBAB 20 anos atrás, qual foi a mensagem que o Ed pregou e que comoveu as pessoas, e entregaram na época 2.000 cestas básicas, e foi nesse ano, né? Nesse ano agora recente, entregaram 100.000 cestas básicas. 100.000 cestas básicas. Evangélico não é só isso que você ouve, como a gente estava falando, né, Di Maria? Então, pode ouvir um pouquinho do Caetano, falar de evangélico, ouvir um pouquinho do Kleber Lucas, que é mais ou menos isso. Então, a gente vai conversar de uma forma bem freestyle aqui. Freestyle, beleza, né? Beleza, entendi. Consegui. Recapitulei aqui e falei, saquei. Estilo de vida, assim. E aí, Will, tem gente conosco? Eu vou mandar um beijo para Débora, tem uma galera chegando por aqui, acho que é por causa do horário também, não está fácil para acompanhar. Só deixar claro que esse especial de Natal vai ao ar na quarta-feira que vem. Né? Isso. Quarta-feira que vem, para você que está assistindo agora, hoje é quarta-feira. Se você fosse membro, tivesse com a gente aqui, como outras quase 40 pessoas estão com a gente, conosco, você saberia que você poderia abrir aí o celular e assistir ao vivaço. Mas como você ainda não é. Ele disse que quer 1.000 membros em 2023, já começou a campanha, 7 dias de oração, de jejum e etc. O homem tem fé, ainda vamos chegar lá. Recebo. 1.000? 1.000. Nossa, fiz as contas agora, troca de jatinho. Troca de jatinho. Porra. Vamos falar um pouquinho. A gente está vindo de um ano muito difícil, Edson. A gente, mesmo vivendo toda a alegria efusiva de não prolongar um sofrimento que a gente teve nos últimos 4 anos, a gente sabe que também vem um período difícil. Só esse período de transição, esses grupos de transição, na verdade, do qual nós temos, acho que 7 evangélicos, né, a gente contou, entre 400 pessoas, a gente está carente de quadros, não é pelo número, é também por faltar especialistas em algumas áreas, né?
Mas como que você enxerga ter sobrevivido até aqui já não é assim, motivo da gente ficar bem feliz assim, porque não foi fácil. Com certeza, foi uma coisa atrás da outra, né? Eu lembro que em 2020, antes de a gente sonhar que ia ter uma pandemia, a gente estava na iminência de uma guerra mundial, com os bombardeios na Síria e tal, não sei se vocês lembram, né? Sim. A Rússia falou que se os Estados Unidos continuasse, eles iam intervir, iam mandar armamento para a Síria e tal, é aquela bagunça. E eu lembro que uma das primeiras coisas que eu falei no sermão foi isso, pessoal, esse ano aí vai ser difícil, né? Uma iminência de uma guerra mundial, e logo depois veio a pandemia, a gente já estava vivendo uma situação de esgarçamento do tecido social, né? Desde 2019. E foi se acentuando, a pandemia acentuou muitas coisas. Mas o que eu acho mais difícil, Pava, é que eu diria, esses últimos 6, 7 anos foram anos de muitas rupturas, né? Muitas rupturas institucionais, muitas rupturas sociais, mas a parte mais difícil quando você fala de Natal são as rupturas familiares, né? Então, a gente hoje enfrenta uma situação de muitas famílias que estão rompidas. Então, eu diria que a gente está feliz de chegar até aqui, mas eu diria que, ao mesmo tempo, a gente precisa orar muito e a gente precisa se dedicar a um processo de reconciliação, né? E essa reconciliação precisa começar nas famílias, né? Os pais, os filhos. Quantos filhos foram expulsos de casa? Quantos filhos perderam o acolhimento dos pais? Quantos pais perderam também o amor, a entrega dos filhos? E às vezes até casais, né? A gente acaba aconselhando muita gente, às vezes brigas homéricas entre casais por coisas às vezes que não são relacionamentos, são política, né? Então a gente precisa de um processo de reconciliação, um processo de... E Natal é uma data boa para isso, né? Uma data em que as pessoas querem fazer o bem, né? Então é a data de perdoar, é a época de perdoar, de relevar, de deixar algumas coisas passarem, né? Ignora aquele xingamento, ignora aquela situação difícil e abraça, beija e fala, né? Porque não, dá uma alfinetada também, né? Assim, eu te perdoo, né? Eu te perdoo, eu te perdoo. O perdão é uma coisa que a gente tem que estar disposto a dar e para a gente que é cristão, para a gente que cresceu com o evangelho verdadeiro, né, sendo pregado, é o momento da gente repensar se não é de nós que tem que partir esse processo também. Eu estou absolutamente arrepiado aqui, porque enquanto você estava conversando com o Jorge, eu estava falando com o Will exatamente sobre isso, porque é o espírito, Paulo. Ao ouvir tantos relatos, uma das coisas que a gente pensou para o início do ano, e que nesse almoço que eu te falei, que tive com alguns amigos, eu conversei e recebi algumas contribuições, eles lembraram do Yom Kippur. Uma das coisas que a gente pretende fazer no início do ano, que seria talvez uma semana, mas a gente vai estender, porque eu quero ter um domínio, quero ter uma landing para a gente colocar fotos e colocar histórias de reconciliações. Então, a gente quer, de alguma forma, quero convidar alguns amigos aí de algumas instituições aí para nos ajudar nisso, para, de alguma forma, a gente estimular, conduzir, seria meio pretensioso, mas para a gente estimular um grande movimento de perdão e de reconciliação nas famílias, nas empresas, enfim. E se você está brigado com alguém, já começa a pensar, porque a gente vai estimular. E aí um dos meus amigos falou, mas como que se faz isso? Eu falei, começando de nós. E eu já escaneei, e assim, não são muitos, mas vou procurar. Eu fui o ofendido, mas eu vou procurar para pedir perdão e colocar isso, abrir o coração e falar, é assim que funciona. Você mencionou Yom Kippur, e Yom Kippur é um negócio interessante, tem que aproveitar, né? O cara falou do negócio que eu sei, né? Depois eu não sei o que ele vai falar, né? Já tem que aproveitar aqui. Mas é interessante que na tradição judaica, todos os pecados têm perdão no Yom Kippur, menos aqueles para os quais você não pediu perdão para o seu semelhante. Olha só. Então, isso é uma tradição judaica fortíssima, né? Então, se você fez alguma coisa, e cara, mesmo que a gente tenha sido ofendido, a gente tem que fazer uma autocrítica, né? A gente não é vítima
100% do tempo, né? Pelo contrário, né? A gente tem uma infinidade de comportamentos opressores o tempo todo, né? Então a gente tem que repensar também essas atitudes, e mesmo que a gente tenha sido ofendido e precise, né, tomar esse primeiro passo, é bom a gente pensar nos nossos comportamentos opressivos e partir para esse processo de reconciliação. É óbvio que quando a gente está falando de reconciliação também, tem que pontuar isso, né, Pava? Porque isso não é tão simples. A gente não está falando de processos de violência, claro, de abuso, claro, em que as pessoas têm que ficar... Às vezes é bonitinho, a gente está falando, mas a gente não sofreu, a gente não apanhou, enfim. Mas esses processos de abuso e de violência, cada um tem o seu tempo, tem a sua maneira de curar as feridas, né? O seu processo de curar as feridas, mas eu sou radical nisso daí, e já tive algumas discussões com amigos, que se você é cristão, você precisa dar o primeiro passo. Olha, Edson, eu estou imaginando aqui quantos metros vai ter a fila de... Se você for pedir perdão para as pessoas que te ofenderam, ele quase engasgou agora. Estou imaginando aqui, nós vamos ter que distribuir senha tipo o show do Harry Styles, porque, cara, vai ser assim desse ano, só desse ano. Dos últimos meses, Dos últimos meses, a fila vai ser grande aí. Entre outras coisas, e isso vai ser ótimo, a gente quer fazer algumas edições do Dia do Desbloqueio. É sério, assim, é na prática mesmo. Então, bloqueou não sei quem, hoje é o dia que nós vamos desbloquear. A gente está agendando aí com o Mauro César, com o meu amigo Mauro César, e ele, até onde, é o cara que eu conheço que mais bloqueia pessoas. Ele faz de vez em quando, hoje é o dia do desbloqueio. A última vez que eu falei com ele, ele tinha 30 mil pessoas bloqueadas. Caramba! Não, é assim, ele não é... Você me desbloquear. Você é bloqueado. Só porque eu sou palmeirense. Eu falo, Mauro, mas só porque eu sou palmeirense você me bloqueou, Mauro? Eu nunca falei nada. Ou seja, nós vamos ter aí algumas ocasiões. E é legal a gente já começar a plantar essa semente. Uma das minhas irmãs falou, olha, nós vamos ter um evento em tal lugar, mas acho que você não gostaria de ir, né? Eu falei, por quê? Não, porque tal pessoa lá fez... Falei, nossa, vou ter o maior prazer. E nem preciso... e vou sóbrio ainda, bebo junto lá depois. Não é porque eu... Assim, algumas pessoas a gente precisa ter um aditivo para conseguir, assim, conversar. Mas falei, não, vou com o maior prazer. Caramba, eu falei para um futuro convidado nosso, a hora que eu convidei, ele olhou assim, vou levar a minha mulher. Eu falei para segurar na mão assim, eu sou bonzinho, cara, a gente é bonzinho aqui, não é? De boa, super de boa. Mas, a gente vai pedir perdão para um monte de gente e vai construir um movimento a partir isso não tem a ver com um partido, com não estamos preparando Não, isso tem a ver com o evangelho. Não começa a elucubrar politicamente alguma coisa. E não tem a ver com suspender também punições e culpas, né? Total. A gente acha que perdão, às vezes as pessoas confundem perdão com suspensão de culpa e de responsabilidades. Perdão não tem a ver com suspensão de culpas e responsabilidades, né? Só quando Cristo perdoa a gente, né? Porque aí sim tem a suspensão da nossa culpa e da nossa responsabilidade. E é um tema recorrente nas lives, né, Will? As pessoas perguntam até onde e como que a gente começa. E uma das coisas que foi legal, assim, a gente vai dar, em uma das tradições que eu fiz, uma das versões que eu fiz para um dos musicais, eu me lembro que eu usei Natal é tempo de dar e de receber perdão. Só que isso daí, com crápula, com gente que tem acordo com o diabo para fazer as coisas, com essas pessoas a gente não vai pedir perdão, a gente coloca as mãos e exorciza, expulsa os demônios que estão na vida da pessoa. É diferente. Então, aquela, e esses nomes que vieram aí usados largamente pelo gabinete do ódio engendrado no... Quantos círculos de Dante lá? Esqueceu, Jorge. Quantos do inferno, quantos círculos são lá no inferno de Dante? 7, né? São 7? São 7. Eu não sei quantos são. 7 montes, 7 círculos. Já confundi tudo aí. Lagoinha com monte. Ixi! Nossa. Teremos muito perdão. Vamos ouvir um pouquinho de música, de Maria? Vamos lá. Eu acho que, como a gente está falando sobre um pouco do momento do Natal e tudo mais, eu vou cantar essa música minha que eu escrevi para o Natal e, como eu já falei antes, em outras oportunidades, é uma música que eu só consigo cantar em dezembro. Então eu preciso aproveitar essa oportunidade para cantar essa música, ela fica engavetada o ano inteiro. E ela se chama O Amor Não Cansa.
É dezembro à noite, luzes na cidade, Deus veio me encontrar. Feito menino com simplicidade, Deus comigo agora está. Na minha rua mora a felicidade, repartir e não faltar. Quero olhar pra frente, Deus que tudo sabe, vem comigo caminhar. Enche o mundo inteiro de esperança. Vem, o amor é a força que não cansa. Que não cansa, não, o amor não cansa. Tua voz suave diz que me perdoa. Deus é bom e sabe amar. Vou contar pro mundo toda a verdade. O amor veio se apaixonar. Enche o mundo inteiro de esperança. Vem, o amor é a força que não cansa. Enche o mundo inteiro de esperança. Vem, o amor é a força que não cansa. Que não cansa, não, o amor não cansa. Oh, 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 o amor não cansa. Caraca, lindo demais. E me ocorreu, assim, ouvindo isso, a gente, nos últimos 4 anos, a gente falou muito da instituição que é chamada de Gabinete do Ódio, financiada com dinheiro público. E, de alguma forma, Will, nós vamos construir um gabinete do amor para esses próximos meses. Não temos verba pública, mas a gente tem, assim, Deus nos tem dado braços incansáveis para a gente distribuir. A gente brinca, fala um monte de coisa assim, mas é isso que nos move a fazer cada semana uma edição mais legal do podcast para abençoar a sua vida. E a gente teve experiências recentes, né? No dia que a gente conheceu a Raquel lá na Bethesda, dizendo foi graças ao seu podcast e às mensagens do Ed que meus filhos voltaram a ter algum contato com o Evangelho. Foi a hora que a gente superou a dor de ter sido excluído ou ter sido rechaçado mesmo dentro de igreja. Isso que eu queria perguntar, Edson. Você tem assim, lugar de fala, vamos dizer assim. Você tem lugar de fala e foram tantos relatos nos últimos dias de pessoas que se entregaram e assim, eu acho assim muito cruel porque o jovem, o adolescente, assim, ele tem muita energia e ele tem muito tempo, 2 bens que são muito preciosos. E algumas igrejas usam até virar quase que um bagaço. E a hora que ele nem precisa fazer nada, ele só faz 2 ou 3 perguntas, aí ele é descartado. E aí ele olha para trás e fala, meu Deus, eu passei... E eu, hoje de manhã, li histórias. Olha, eu fiquei 10 anos no lugar X trabalhando, fiquei 5 anos. E às vezes eu olho para trás e assim, lamento profundamente, tenho até vergonha de contar esse episódio, mas a minha mãe, na época viva, me ligou
10 da noite no dia do aniversário dela. Filho, você esqueceu de mim? Eu falei, mãe, eu estou aqui na igreja, desde cedo trabalhando, e deu um maior trabalho, um evento, sou eu que estou fazendo, eu fiz isso. Ela falou, não, só queria receber o teu abraço e tal. Mas estou trabalhando, e de alguma forma a gente... você é filho de pastor, então, de alguma forma a gente assim dedica tudo que a gente tem das nossas primícias, vamos dizer assim, no dialeto bíblico, e depois, de alguma forma, a gente é rechaçado. Quem está sofrendo com isso? Por onde começa a pensar essas feridas? É muito difícil, né, cara? Muito difícil. Hoje de manhã eu recebi um telefonema de um grande amigo, e ele estava falando exatamente isso, contando a história dele, né? A tristeza que ele está sentindo, que dedicou 17 anos a uma causa, dinheiro, tempo, final de semana, em vez de estar com os filhos, em vez de estar com a família, estava lá em reunião, resolvendo problema, investindo a sabedoria dele, né? Queimando os neurônios e queimando dinheiro também, né? Porque quando você acredita em alguma coisa, você investe, né? Seu tempo, seu dinheiro, seus recursos emocionais, seus recursos intelectuais, e uma hora acaba, né? Eu fiquei 18 anos, né? Eu fui pastor de uma denominação por 18 anos, né? 18 anos. Meu avô foi pastor da mesma denominação a vida toda. Meu pai trabalhou como médico por 19 anos na mesma denominação. Então, de repente, você olha e fala assim, pô, não sou bem-vindo, né? E às vezes não é porque você fez alguma coisa ou deixou de fazer alguma coisa, é por uma circunstância, né? E a gente passou por um período, a gente está passando, né, Pava? Não acabou, né? A gente está passando, eu acho que ainda vai demorar muito tempo ainda para esse período acabar. A gente está passando por um momento de uniformização das coisas, né? Tudo tem que ser de um jeito, tudo tem que ser daquele jeito, e se não for daquele jeito, aí você falou dos jovens que questionam, né? Não tem espaço para questionamento. Eu diria que é um ressurgir de um fundamentalismo doentio que tem tomado conta das nossas comunidades, né? E como começar? Cara, a minha esposa fala uma coisa que eu acho muito forte, a Vanessa, ela diz assim, se Cristo passou pelo que ele passou, quem somos nós para não passar, né? Então, meu amigo, ele veio, ele foi rejeitado pelos seus, ele foi rejeitado pela liderança religiosa, ele não encontrava... ele pregava numa sinagoga, depois ele não era chamado para pregar de novo, né? Porque... Conheço isso, eu já passei por isso mais de uma vez. Então, é uma situação, você imagina, né? Ele passou, a gente não vai passar, né? Se a gente é seguidor de Cristo, é que, na verdade, a gente tem dentro de nós uma concepção equivocada de evangelho. A gente acha que o evangelho é vitória, a gente acha que o evangelho é sucesso, que o evangelho são 300 milhões de seguidores, que o evangelho é o dízimo lá em cima, que o evangelho é 500 mil batismos, e a gente tem essa visão de que o evangelho é sucesso. A gente interpreta algumas profecias como os fariseus interpretavam, né? Como os líderes religiosos da época de Jesus interpretavam, né? Israel vai ser grande de novo, Israel vai ser livre, o templo vai ser reconstruído com ouro, com prata, vai ser maior do que todos os outros, e o templo era uma pessoa, era Cristo, né? E João começa o evangelho dele no nascimento de Jesus, meio que fazendo essa relação entre Jesus e o templo, né? E depois ele explora isso ao longo do livro, né? Jesus é o novo templo, né? E Apocalipse vai trazer isso de volta, enfim. Então a gente vê assim, cara, se ele passou por isso, por que eu não vou passar? E como é que a gente passa por isso? Cara, vai chorar. Vai ter momento de solitude, vai ter momento que você se sente abandonado, né? Eu gosto muito, tem um sermão de Jesus que eu mais gosto, é João capítulo 6. Né? Jesus ele prega veementemente sobre a graça. Ele fala, se você não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, você não tem vida. Olha a radicalidade da graça nisso. Ou seja, só existe vida no sacrifício de Cristo. E que depois ele fala que vai ser o nosso também, né? Ou seja, o evangelho verdadeiro é o evangelho da derrota. E quando Cristo faz esse sermão maravilhoso que a gente lê hoje e fala assim, nossa, a graça é fantástica, que linda graça, que linda graça. Mas na época que Jesus pregou esse sermão, a galera foi embora. Se lê João 6, o pessoal vai embora. Fala assim, não, esse discurso é muito duro, quem pode aguentar isso? Quem aguenta a graça? Ninguém aguenta a graça. Por que ninguém aguenta a graça? Ninguém aguenta a graça porque a graça é para o bolsonarista. Porque a graça é para o patriota que está acampado no quartel lá, com o celular na cabeça. A graça é para o petista que você acha que é ladrão, que é corrupto, que é canalha.
A graça é para os caras que você odeia. Pô, aí a graça não é tão legal mais. Se a graça é para mim e para os meus brothers, aí a graça é legal. Para os Teolo Brothers, a graça é legal. Mas quando a graça é para todo mundo, ela é ruim. Então, o evangelho, cara, é o evangelho da derrota. Porque quando Cristo prega a graça, vai todo mundo embora. Vai tanta gente embora, Pava, que ele olha para o lado, né, Will? E aí vocês lembram que ele fala, vocês querem ir embora também? Ele olha para os 12 e fala, vocês querem ir embora também? E aí Pedro diz aquela frase maravilhosa que o Filipe escreveu uma música linda, Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras da vida. Então, assim, o evangelho é cruz, o evangelho é morte, o evangelho é derrota. Tem ressurreição? Tem. Mas tem 3 dias de cova, né? Então, toda a nossa construção de pregação é uma construção baseada... Desculpa, né? Vai soar... Bom, eu já sou mesmo, né? Então vai soar comunista. Mas todo o nosso evangelho ele é baseado nesse lance do acúmulo, né? Que é muito capitalista, é muito... Como é que você sabe que você tem sucesso? Acumulando coisas. Então acumula igreja grande, acumula dízimo. Poxa, esse é o sucesso. Mas o evangelho é o contrário. É quando Cristo perde que ele é bem sucedido, né? Quando ele morre que ele é bem sucedido, né? Que ele cumpre a missão dele e tal. E aí por isso que ele é ressuscitado depois de 3 dias. Então eu vejo isso, Pablo. Eu vejo assim, como é que a gente vai viver com esse sentimento de perda? Aprendendo que esse é o evangelho. A gente perde para ganhar, a gente morre para viver. Então, esse é o evangelho do Natal também, né? É viver para perder. E vai perder, não tem jeito. O Gil Maria cantou aqui que o amor não cansa. Isso não te lembra os profetas? Cara, lembra? E quando ele estava cantando, eu ouvi um trechinho antes e agora ele cantou toda, linda música, maravilhosa de Maria. Eu estava pensando na série que eu fiz, né? O Silêncio de Deus, porque... O Ingmar Bergman, ele fez uma trilogia do silêncio. E na trilogia do silêncio, ele fala de amor nos 3 filmes. No primeiro filme ele brinca com 1 Coríntios 13. Então diz, quando Deus está em silêncio, a gente o percebe através do amor ao próximo. No segundo, que é Luz de Inverno, é uma mulher que ama o pastor que está em crise, né? É um pastor que está numa crise de fé. Pastor, padre, agora eu não lembro, tem uma batina, mas pode ser pastor também, né? Então, está numa crise de fé e ele é amado por uma mulher, mas ele não a ama de volta. E o filme todo é essa angústia da mulher de saber se ela está sendo retribuída e no final ela não está. E o último filme é sobre o amor de 2 irmãs, que é um filme pesadíssimo. Eu não recomendo ninguém a ver, porque é um filme que mexe muito com a cabeça, você fica meio bem bolado. Mas é um filme que fala de amor também, né? E o lance louco desse filme, que eu acho que tem muito a ver com a música do Di Maria, é o seguinte: a gente percebe a Deus no amor uns dos outros. Mas esse nosso amor uns dos outros, ele é um amor incompleto, ele é um amor cheio de falhas, de lacunas, de incompreensões, de limitações. E, portanto, esse amor que a gente transfere para Deus é esse amor estranho. E é a frase que a gente, né, vocês gostam de Twitter, eu também, é a frase do Twitter clássica dos cristãos, né? Deus é amor, mas também é justiça. O mais já também estraga é justiça. Tudo, né? O mais é justiça. O mais já era, acabou a boas novas. Porque tem o lance de trazer a forca, a foice, o cravo, né? Tem que matar. Né? É amor, mas vai matar todo mundo também, tá? Vai destruir todo mundo. E beleza, ok. Mas esse processo de você transferir a ideia do seu amor para o amor de Deus é o problema. Porque o nosso amor cansa. O nosso amor cansa, porque ele é todo errado, o nosso amor. Então, pô, tem dia que você está chateado com seu filho, está chateado com a sua mulher, aí seu amor diminui. Né? Enfim, mas o amor... Nosso amor tem limites. Tem né? limite, ele é limitado, ele é compreensível, porque a gente consegue explicar. Eu amo minha esposa por uma série de coisas compreensíveis. Tem uma parte incompreensível, mas a maior parte dele é compreensível. É lógico até, em muitos sentidos. Mas o amor que não cansa é esse amor que a gente não entende. Porque é o amor que vai além das nossas falhas, das nossas limitações, das nossas incompreensões, das nossas finitudes, né? Então, isso que é bonito, né, cara? Dessa música é linda. Esse amor que não cansa não é o meu. E eu preciso entender isso, Paulo. Que é o amor que não é meu, que eu não consigo reproduzir. Não consigo sem o poder de Deus, sem o Espírito, etc. E tal. Olha, eu vou
mudar agora a pergunta e fazer para você, Will. Eu sei que depois eu apanho, mas você viveu, quando ele estava falando de um período de cova, com um período de rejeição, sua vida cristã, sua trajetória não é tão longa assim, mas você teve deserto, cova, rejeição e todas essas coisas. Inclusive, isso se transformou numa crise contra a própria instituição. Foi quando nós nos conhecemos, inclusive. Foi, né? Como que passou tudo isso para retornar, não sei se o primeiro amor ou enfim, para renovar esse amor e esse interesse, vamos pensar assim. Foi quando eu entendi que a igreja é lugar de desajustados, que a igreja é lugar de pecadores, que a igreja é lugar de pessoas frágeis, de fracassados. Porque eu tinha essa ideia de que a igreja é lugar só de vencedor, de igreja é lugar de quem não erra, a igreja é lugar de gente perfeita. É o contrário, né? A igreja é lugar de gente errante que está sempre em busca de novos erros. E aí foi quando eu falei, não, eu preciso voltar. E mais do que voltar, eu posso contribuir. E hoje eu vejo a igreja como um refúgio. Refúgio, a igreja tem que ser refúgio. Quantas pessoas não estão sofrendo nas mãos dos religiosos, inclusive? E eu vejo a igreja sendo esse refúgio dessas pessoas que, inclusive, estão sofrendo nas mãos dos religiosos. Vem para cá, vem, toma o fardo de Jesus, que é leve, não é? E segue. Foi aí que eu falei, não, eu vou voltar. E tenho conseguido. E assim, né? Tenho tido o privilégio, tem gente aqui assistindo a gente, tem você, Edson, que eu conheci, te acompanho, tem outras pessoas. Tenho tido o privilégio de me encontrar com pessoas, e eu não imagino o encontro com Jesus dissociado do encontro com as pessoas. É isso. Lindo. E Will, a gente já andou promovendo vários encontros. A gente está falando de perdão. Tem 2 encontros aqui. Não, encontros. Turbulentos? Eu não tenho nada contra o de Maria. Nada. Conheci hoje, o cara é gente assim, não podia ser, se fosse aquele, né? Eu acho que a gente não precisava ter tocado nesse assunto. Eu falei que era uma coisa chata, mas tudo bem. Também. Se fosse o Angel de Maria, né, a gente estaria aqui revoltado, mas é só o Felipe. Olha, daqui a pouco o Caio Fábio vai estar com a gente, e eu me lembro de ter no evento do Vida Acadêmica, na mesma mesa colocado Augustus Nicodemos com Caio Fábio, e eu fui levar um para conversar com o outro. Caramba. Sendo que para eles se abraçarem antes de debaterem teologia. Óbvio que eu fiz de um jeito que eles não iam se confrontar, assim, foi um saco, assim, foi complicado, mas foi lindo. E eles não se falavam há não sei quantos anos. 2 dias antes o Nicodemos ligou, não vou porque a pressão está grande para que eu não sente a mesma mesa que o Caio Fábio. E eu tive teólogos que recusaram o convite, teólogos muito queridos, pessoa linda, como não está mais entre nós, posso até falar que foi o Dr. Shed, que falou, não posso me sentar à mesa de um pastor que não sei o quê. Então, assim, e naquele dia, só aquele abraço já valeu todo o debate, todo o evento. E esse ano a gente já teve a oportunidade de, mesmo que um na tela e outro aqui pessoalmente, mas de colocar pessoas que tiveram algum tipo essencial, de coisa. Cara. Foi, assim, eu fico tão feliz de... A gente... hoje eu fiquei nervoso. Com quem foi que eu bati hoje no primeiro lá? Foi com Orçamento Secreto, com o Sóstenes. Não foi o Sóstenes, como que chama? Samuel Câmara, enfim. Briguei, fiquei nervoso aqui. Daí as meninas, não, você foi nosso porta-voz aí e tal. Mas tem coisa mais linda do que você promover esses encontros entre pessoas que às vezes vão precisar pedir perdão porque não souberam. O abraço, né, cara? Você abraçar as pessoas e você ter a oportunidade de sentar na mesa. Isso que eu sempre achei muito bonito do ministério do nosso amigo em comum, do Léo, né? O Léo sempre foi um cara, o Leonardo Gonçalves, sempre foi um cara que sentou com todo mundo, né? Ele nunca foi um cara que deixou de ir em um evento porque ele discordava de alguém teologicamente ou pessoalmente, assim por diante. Então isso sempre me marcou muito no Léo. Eu sempre tive alguns preconceitos, né? Mas depois do que eu vivi, eu acho que eu melhorei bastante nesses preconceitos também. E o que mais dói, Pava, eu acho que são as traições, cara. Mas assim, pessoas que fazem mal para você, que você não tem amizade, ou que falam mal de você, que você não tem amizade, é mais tranquilo. Agora, a traição é uma coisa muito, muito forte, né? Muito, muito pesada, né? E você
superar isso, muitas vezes, eu estou falando de mim, mas tem outras pessoas que passam por violências e tal, mas essas traições, você superar é um processo mais complexo, né, que demora um pouco mais de tempo, porque tem outras coisas envolvidas, né, por exemplo, um caso muito específico, né, não vou mencionar os nomes, mas da familiar, assim, teve um rompimento muito trágico dentro da família e demorou anos para esse rompimento se resolver. Né? E como é que esse rompimento se resolve? Cara, não tem jeito. Alguém vai ter que relevar alguma coisa que aconteceu. Não tem jeito. Você vai ter que relevar ou uma ação, ou uma palavra, ou uma situação. Você vai ter que deixar para lá para resolver o processo de ter reconciliação. Então, né, Will? Uma hora você tem que falar assim, não, superei isso e a partir de agora isso não é mais um impeditivo para eu me relacionar com aquela pessoa. De Maria, a gente estava lá no café falando sobre imagem de evangélico, essa coisa toda. A impressão que eu tenho é que você já chegou num outro momento, então grava com a Luísa Posse. Já saiu da caixinha do só fala... Não, daí não vai poder ir mais na igreja, porque está cantando música do mundo, música... Crente tem essas coisas, eles acham que é do mundo, é fora do mundo, uma coisa meio, sei lá, meio esotérica. E você já pegou uma... Meio pagã, né? Uma parada pagã, total, na verdade, pagã, quando você faz esse tipo de coisa. É do né? mundo... Tal lugar é do mundo, tal lugar é de Deus. É um negócio meio até paganismo. Você chegando... usando o seu talento já num ambiente reconhecido pelo alto nível, essas coisas, você não passou pelas mesmas coisas ou você sofre o preconceito reverso? Não, ele está lá e... Não, eu acho que eu vivi um pouco talvez dessa angústia assim, de ser o crente que gosta de fazer música, mas não querer sim, ficar dentro dessa caixa, né, religiosa. Eu vivi um pouco disso, acho que no comecinho que eu comecei a aprender a cantar, a tocar. E aí eu lembro que eu, sei lá, comecei no Ministério de Louvor da igreja. Só você é presbiteriano? Eu sou batista. Batista. Sou batista. Sou de Belém do Pará. E aí cara, eu morei em Belém do Pará. Mano, mentira que você morou animal. lá. Sério? Que legal, cara. Que legal. Açaí, tucupi, pupunha. Nossa, é isso. Pô, enfim, desculpa, foi mal. É que eu amo Belém. Curioso, eu nasci lá. Pô, nasci demais. Lá, sou de Belém. E aí eu vivi um pouco disso bem no início, antes de eu me tornar um músico profissional, né? Mas eu lembro que essa angústia me vinha da seguinte forma: eu queria muito que a distância entre aquilo que a gente chama do secular e do sagrado fosse uma distância mais curta, fosse um muro baixo, sabe? Como a diferença de segunda-feira de manhã ou segunda-feira de madrugada para domingo à noite, sabe? Fosse um pulo que você consegue dar, ou como a oração que a gente faz antes da refeição num dia comum. Eu queria que fosse isso, fosse um passo só, que a gente conseguisse viver essa espiritualidade no nosso dia a dia. Então, eu acho que eu vivi um pouco disso lá no início. Só que eu tive eu acho que o privilégio assim de vir numa geração que isso já tinha sido vencido, assim. Vários outros artistas assim antes de mim, eles já trouxeram a cultura para dentro da igreja e falaram: olha, isso aqui também tem Deus no meio, entendeu? E eu acho que na minha geração a gente já está a um passo a mais de poder ocupar lugares que antigamente pessoas da nossa fé não combinavam com aquele espaço, que as pessoas iam criticar. Eu recebo muito pouca crítica com relação a isso, assim. Eu acho que legal. Eu cheguei num tempo bom, assim, um privilégio, eu diria. Eu vi uma entrevista do Kleber Lucas, agora eu estou em dúvida se foi a que saiu na Veja ou uma outra que eu postei ontem, não sei nem de onde, enfim, mas que ele fala dos músicos. Que alguém pergunta para ele, e como que é essa coisa da música cristã? Ele falou: olha, a gente vive um período que hoje os músicos que tocam comigo, gravam com outros caras, e Deus do céu, Jorge está ali com a gente. Músico era fadado, músico cristão tinha que passar fome, porque o pastor chegava, você só vai tocar de domingo na igreja. Isso. E se o cara tocar de sábado no barzinho, já gancho, não vai tocar mais na igreja. E eu me lembro quantos zilhares de vezes tocava a noite toda, ia para casa, tomava banho e ia para a igreja para reger o coral. Aí a maestrina: mas você
nossa, você tem uma disposição, eu falei, e disposição e alegria de ninguém falar nada, porque por acaso eu estou vivendo como músico e o que eu recebo na igreja não tinha 2 salários igual 3, né? Tem umas igrejas com 3, 4, 5, 6 salários. Fora, né? tem um oficial e tem um... Então, eu não tinha isso daí, mas ganhava. Vocês são terríveis, vocês, viu? Eu estou falando sério aqui, vocês são todos terríveis, viu? Mas, ó, só de você hoje poder ser músico e transitar por vários estilos pô, mesmo porque a Assembleia de Deus foi o grande celeiro de instrumentistas de sopro para o Brasil inteiro, né, cara? Isso. Tem uma coisa curiosa, eu acho que a primeira vez que eu encontrei com o Jorge foi na casa do Marcos Almeida, e eu lembro que a gente fez o Marcos está promovendo os encontros de artistas e tal, de uma galera. E aí, no dia eu conheci o Jorge e o Marcos falou assim, olha, Jorge hoje vai dar uma aula pra gente sobre a história da música cristã. E, assim, passo a passo, tudo que ele viu, viveu. E eu acho que aquilo ali, para mim, traduziu muita coisa. Se você puder chamar ele um dia para poder tocar mais nesse assunto, assim, seria incrível, porque eu acho que há essa lógica da gente compreender a música como gerações mesmo, como avanços que a gente tem, avanços e alguns retrocessos também no meio do caminho, né? E foi isso, assim, só esse adendo, assim, desse encontro que foi incrível. Está anotada a dica. Muito boa dica. Deixa eu só mandar um beijo para Débora, Adriana, Deise está por aí. A Deise falou que essa coisa da reconciliação é muito complicada, muito complexa, mas ela se reaproximou de alguém muito querido e parece que algo foi quebrado, mas eles conseguiram juntar, divergir com respeito. O Ministério da Reconciliação, que é o Ministério da Igreja, segundo o apóstolo Paulo, para mim é a tarefa mais difícil que a igreja tem, né? É a mais difícil, a mais trabalhosa. Mais trabalhosa. E me deram até dica de convidado para falar sobre isso, cara. Recomendaram o Ziel Machado para falar sobre perdão, sobre reconciliação. Olha, temos muito trabalho no próximo ano, viu? E é um ícone, né? E tem um cara da nova geração que vocês podem trazer os dois juntos aí, ó. Daniel Guanais, que acabou de lançar um livro sobre perdão também. Livro sobre perdão. Sobre perdão. Eu ainda perguntei... É pastor lá na Presbiteriana da Barra. Do Recreio. Olha só, já estamos anotando tudo. O Ziel e Daniel seria um negócio Olha lindo, só que coisa cara. poderosa. Tem um adventista recomendando que nós convidemos um pastor presbiteriano. Não, tá aqui. Agora eu não sou mais pastor adventista. Não é mais pastor. Você só trata como comunista agora. Não trata mais de pastor marxista adventista. cultural. Isso, Marxista cultural. Pastor marxista cultural. Tudo faz sentido. De Maria, canta mais alguma coisa pra gente. Você escolhe. Eu vou cantar uma que não estava programada, porque eu não sei. Acho que me veio aqui a ideia de que eu deveria cantar essa. Essa música se chama Um Dia a Gente Aprende. Eu gravei ela, inclusive, com a Luísa Posse. E eu acho a letra dela interessante. Você quer que eu cante no lugar dela? Pode ser. Eu acho que ficaria interessante. O cara é insuportável, né? O cara é insuportável. Não, eu gravei essa. Com quem é a Luísa Posse ali? Vai. E falou olhando pra mim de soslaio. Não, tipo, total. Você viu? Não era pra você estar aqui. Não. Anotou o soslaio aí também? Soslaio. Pô, tá difícil aí, hein? Pelo amor de Deus. Vamos lá, essa se chama Um Dia a Gente Aprende. Um dia a gente aprende a ouvir, abrir a mente e entender, ser aluno da vida e com ela crescer. Um dia a gente aprende a ser feliz, a não ligar se perde ou ganhar, silenciar o que o medo diz, dar volume à paz, dizer que ama e deixa ser como as coisas são, deixar pra lá, nada foi em vão. Hoje a gente é bem maior que antes, e daqui pra frente
a falar, a decidir, ser vulnerável, dizer que não quando não quer, se aceitar, ser como é. Um dia a gente aprende a olhar quem sempre esteve aí do lado, pra caminhar no chão de giz, compartilhar, chorar, te rir, e deixa ser como as coisas são, deixar pra lá, nada foi em vão. Hoje a gente é bem maior que antes, e daqui pra frente dá pra ser gigante. Hoje a gente é bem maior que antes, a vida vale a pena, o amor é o bastante. Lindo demais. Nossa, muito fera. Como que vai ser o nosso próximo ano? Eu estava falando com o Jorge sobre a parceria Caetano Veloso e Kleber Lucas. De alguma forma, não é uma inspiração para o nosso próximo ano? Não precisar isso ser uma participação especial, um momento... Não, isso deixar de ser o especial e ser a regra, como você falou. Vamos encurtar mais ainda essa distância, porque até isso, né, deu problema, né? Na verdade, a gente ainda está sob esses efeitos aí da pessoal todo. E vai continuar, cara. A gente vai ter que ter assim uma paciência, talvez, assim. A gente tem que deixar de ser muro e passar a ser ponte. Essa é a verdade. E a gente construiu esses muros durante décadas, séculos, milênios, né? A nossa tendência natural é construir esses muros, né, cara? E eu sempre cito esse trabalho, que eu acho um trabalho monumental, de um filósofo, sociólogo, pensador, Norbert Elias, no livro Estabelecidos e Outsiders, né? Ele estuda uma comunidade onde todo mundo tem o mesmo emprego, trabalha na mesma fábrica, ganha o mesmo salário, tem a mesma religião, é da mesma etnia, e os caras criam um sistema de castas. E a casta é quem chegou primeiro e quem chegou depois, né? E aí eles brigam entre eles, e é muito interessante como funciona a dinâmica entre eles. E por que eu estou falando isso? É nossa tendência humana, de Gênesis 3, 4 para frente até hoje, é criar essas castas, é criar essas divisões, é criar esses muros, eu versus ele, né? De Caim e Abel para frente é eu versus ele. E a gente tem que derrubar esses muros e construir essas pontes. Que coisa mais linda. Nós temos um Plutarco é isso, né? Também, eu me inspirei ali nessa ideia de que é preciso viver, não apenas existir, né? Como se a existência fosse muito pouco. E de fato, né? E posso cantar essa música agora? Deve, cara. Vamos lá. Deve. Ela chama O Melhor de Mim. E é por isso, porque eu acho que a gente precisa exceder essa ideia de apenas existir, de apenas estar aqui. E é um pouco sobre isso, fala um pouco sobre a nossa evolução, caminhada, né? Essa música ainda é inédita, mas vamos lá. É bom que se eu errar, ela vai começar a fazer parte da música. Já fui pequeno... Não, já errei. Na verdade, vou voltar. Já fui mais simples. Caramba, dá pra cortar isso? Fique em paz, vai lá. Tá ao vivo, cara. Não, nem tá ao vivo, na verdade, isso, né? Não cortem, tá? Tem que ser... Eu erro toda vez aqui, ninguém edita nada. Então, agora com ele, né? Agora foi. Agora foi. Lembrei. Já fui mais simples, já fui ingênuo, já quis um mundo, corri no tempo. Hoje eu caminho
com a esperança de pés descalços, feito criança. Teia da vida, te peço calma, desce os meus dias com tua alma. Vou ter coragem na noite escura, olho pra frente, não trago culpas de ser quem eu sou, tudo que já vivi. Cada dia vai valer uma vida inteira. Eu quero ser o melhor de mim e não apenas existir. Eu quero ser o melhor de mim, melhor de mim. Já fui pequeno, hoje nem tanto. Eu tô mais calmo, talvez sereno. Já fui narciso, hoje me espelho bem lá no alto, e assim aprendo a ser quem eu sou, tudo que eu já vivi. Cada dia vai valer uma vida inteira. Eu quero ser o melhor de mim e não apenas existir. Eu quero ser o melhor de mim, melhor de mim. Oh, 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 melhor de mim. Muito fera, meu. E que voz esse cara tem, né? Falsete absolutamente perfeito. Por falar em falsete, não, nem em falsário, nem ele já viu. Achei que a gente era amigo, né? Edson, eu queria que você deixasse a sua mensagem de Natal para todo mundo. Já vai estar mais pertinho do Natal, né? Quando esse papo for exibido, a gente falou de perdão, a gente falou de ser o melhor, a gente falou de ter um amor incansável. Eu já estou com... Se a gente viver só um pouquinho do que a gente ouviu e do que a gente falou, já vai ser um Natal à altura aí do aniversariante. Mas queria que você deixasse esse recado para a gente. A mensagem é mensagem de esperança, né, cara? A gente vive um tempo tão sombrio que a coisa mais fácil é você perder a esperança, é você deixar de acreditar que você pode ser melhor e que as pessoas ao seu redor também podem ser melhores. E uma das coisas mais lindas do Evangelho é essa crença constante que Deus tem em nós, de que nós podemos ser diferentes do que somos, né? Através da ação dele. E é a crença que a gente precisa ter na gente mesmo e nas pessoas que estão ao redor. Então, acho que são duas mensagens que se ligam. Quem está assistindo, você pode melhorar. Você pode ser mais amável, você pode ser mais generoso, você pode ser mais carinhoso. Você pode ser mais presente na vida da sua família, você pode perdoar, você pode se reconciliar. E a segunda é de que as pessoas ao seu redor também podem mudar. Elas talvez não pareçam melhores, mas com certeza elas estão tentando também. E a gente precisa ter essa generosidade de olhar para o outro, imaginar as lutas, imaginar as dificuldades e acreditar, ter essa esperança de que essas pessoas ao nosso redor também podem mudar e talvez até mudem pela nossa ação. E é essa crença que Deus teve na gente, que Ele continua tendo, de que a gente pode melhorar, a gente pode crescer, a gente pode ser mais semelhante a Ele. E é isso que eu deixo para as pessoas nesse Natal. Acredite. Meu Deus do céu. Tá Bom lindo demais, isso aqui, hein? Bom demais, bom demais. Prazer em te conhecer pessoalmente, você manda bem demais. Uma honra estar Fera. aqui. Deus te abençoe cada vez mais ainda do que já te abençoe aí com essa música maravilhosa. E você é um parça nosso, queridaço. Deus continue te abençoando aí, para você continuar abençoando a gente. Amém. Tantas outras pessoas
Porque você deve ter visto, a gente recebeu muitos comentários raivosos e odiosos no seu podcast, no seu episódio, mas tem mas muita generosidade, gentileza, tem muito comentário bonito Amém. lá naquela área dos comentários. E eu sou cristão, então eu não posso olhar para o ódio e dizer que ele venceu. Muito pelo contrário, né? Aliás, ele pode ter vencido ali, mas depois de 3 dias ele está derrotado pelo amor, né? Então, eu dou relevância, meus olhos brilham com o carinho que você tem das pessoas, né? Que as pessoas têm por você. Siga firme aí, nós estamos aqui à sua disposição, juntos, e vamos em frente. É isso. De Maria, obrigado. Edson, querido, obrigado. E para você que está assistindo a gente, que isso inspire o seu Natal e transborde, inspirando também por todo o ano de 2023, onde estaremos juntos aqui todas as semanas, com um montão de coisas lindas para a gente continuar crescendo, sendo melhor, enfim, todas essas mensagens lindas aí que eu vou ouvir tudo de novo depois Acabei de para ver aprender. que a Cíntia está aqui. Cíntia, Deus abençoe. Tamo junto. Obrigado, gente. Feliz Valeu, Natal gente. para Feliz vocês Natal. e para toda a família, hein? Grande Deus beijo. abençoe.